Oi, pessoal, tudo bom? Na semana que antecedeu o curso aqui, na Induction Week, aconteceu uma competição chamada Hackathon e o meu grupo, a minha equipe, acabou saindo vencedora e a gente ganhou os ingressos para uma feira, para uma conferência de fintech. Foi muito bacana, muito interessante. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho, 5 pontos sobre o que aconteceu nessa competição e também na feira. Vamos começar falando sobre hackathon. O que é, na verdade, um hackathon? O que é essa competição? Ela vem, na verdade, de duas palavras. Hack, que quer dizer programação, e vem dos hackers e tal, e o tom vem de marathon, então é uma maratona de programação. Originalmente é uma competição feita para programadores de software, mas aqui no nosso caso da universidade, era uma competição para desenvolver um produto ou um serviço voltado para pessoas com deficiência, para que elas conseguissem, para facilitar a troca de uma lâmpada. Então, existiam algumas pessoas com deficiência ali para a gente poder perguntar sobre a experiência deles e tal. E a gente se dividiu em grupos para poder criar essa solução. A pessoa que a gente conversou, ela preferia, na verdade, um produto do que um serviço. E ela gostaria de ter muito mais autonomia para conseguir resolver essa questão de forma independente. A gente acabou criando um mecanismo de alguns pontos de luz dentro de um apartamento, por exemplo, onde a luz pudesse descer, a lâmpada pudesse descer para ela poder trocar por conta própria. Mas, enfim, a gente acabou ganhando essa competição, o Hackathon, a gente desenvolveu um produto, a gente vai até poder, junto com uma empresa parceira, desenvolver um protótipo desse produto para o mercado, então assim, foi bem legal. Então esse é o propósito de um hackathon, é criar um produto ou um serviço na forma de um software ou de acordo com o tema proposto e em forma de competição. O segundo ponto essa conferência que a gente acabou indo com o Ticket, era uma feira, uma conferência de fintech. Então o segundo ponto o que é fintech? Fintech são empresas que relacionam finanças com tecnologia, ou seja, elas criam tecnologias para facilitar serviços relacionados a finanças. Então a gente tem exemplos aí, por exemplo, o PayPal, a Warren no Brasil, o Nubank também. Então, assim, normalmente essas empresas, elas começam pequenas através de uma ideia e depois crescendo elas conseguem vender esse serviço, esse produto para empresas maiores. Bancos muitas vezes costumam comprar isso, porque também promovem esse tipo de serviço com cartão de crédito, de toda a forma como a gente hoje tem autonomia sobre os serviços bancários por telefone celular. O terceiro, falando sobre a própria startup, né? Porque essa conferência que eu participei, na verdade, de fintech, ela nem é relacionada propriamente a esporte. É uma feira relacionada ao mercado de forma geral, mas que também se adapta ao mercado esportivo. Então, é muito legal quando a gente abre um pouquinho o nosso horizonte e acaba também encontrando e vendo outras pessoas de outras áreas, outras indústrias, falando e dando dicas e falando sobre o que acontece com outro olhar e outra perspectiva. O quarto ponto, que eu achei também muito bacana, é a relação das startups com o meio acadêmico. Então, um dos palestrantes comentou sobre o vínculo existente entre as duas atividades. Então, ele falando, e é uma dica interessante também para quem quer abrir o seu próprio negócio. Porque para a gente começar qualquer tipo de business, a gente precisa fazer muita pesquisa. E quando a gente fala do meio acadêmico, quando a gente chega em um nível de PhD, também é necessário também é demandado muita pesquisa. Para quem está pensando em começar um negócio, eles indicaram a possibilidade de um PhD. Ou seja, para quem está começando e está fazendo a pesquisa de qualquer maneira, anyway, você fazer um PhD, claro que com um tema relacionado ao seu negócio, pode ser uma ideia interessante, porque você muitas vezes consegue uma bolsa, você pode ser financiado para fazer o PhD, você vai fazer a pesquisa relacionada que você já ia fazer mesmo, anyway, porque você já estava fazendo o seu, já tinha a ideia de montar esse negócio, e você acaba fazendo a mesma pesquisa muito mais elaborada e sendo direcionado por um tutor, e além disso ganhando um diploma de PhD, ou seja, você se torna um PhD no assunto que você está disposto a abrir o seu próprio negócio.
Então, é uma ideia muito bacana. Inclusive, eu mesmo aqui já estou pensando na possibilidade também de um PhD. Uma ideia legal que, além de estimular o empreendedorismo, também estimula o desenvolvimento do meio acadêmico. E o quinto ponto foi uma palestra, foi um encontro, na verdade, de algumas pessoas de diferentes cidades da Europa, falando sobre as oportunidades que existem fora de Londres. E aí existiam nessa mesa pessoas de Edimburgo, na Escócia, de outras cidades menores da Inglaterra e de outros países da Europa também. E eles estavam comentando sobre as oportunidades de fintech, as possibilidades que existem com fintech em outras áreas. Ou seja, muito se imagina que essas oportunidades estão restritas a Londres, quando a gente fala aqui do UK, mas não é verdade. Eles estavam aqui justamente estimulando as pessoas a procurar oportunidade em outros locais. Então é uma dica legal também, mesmo no Brasil, quando a gente imagina que muitas oportunidades sempre estão nos grandes centros, mas existem possibilidades, a gente pode criar as nossas próprias oportunidades em outros locais também, principalmente porque hoje, como a gente está falando de tecnologia, a gente consegue se comunicar remotamente, a gente consegue fazer reuniões, consegue desenvolver muita coisa estando longe. E muitas pessoas procuram também outros locais em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, é possível, assim, achar oportunidades em outros locais. Tá bom, pessoal? Foram duas experiências muito legais aqui que eu queria compartilhar com vocês e espero que eu tenha outras conferências aqui em breve para poder também passar para vocês algumas coisas interessantes que eu tenho visto por aqui. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.